Preciso só que vocês confirmem a gravação. Pronto. Então vamos lá. Como eu estava apresentando aqui, ele está dizendo que a massa M ela é fixa, certo? Por ser fixa, ela é constante, ou seja, ela não vai variar, ela não vai ser uma função. Se ela for uma função, é a chamada função constante, certo? Mas nesse sentido, ela não vai depender de outras variáveis, ok? E aí ele diz que a lei geral dos gases para uma massa fixa M de um gás ideal a temperatura T, pressão P e volume V ou seja, aí ele dá a lei geral dos gases, que é pressão vezes volume igual a massa vezes a constante R, né, que é a constante geral dos gases, vezes T, onde a gente tem aqui P, V e T são variáveis, certo? O que vai ser constante aqui é o R, deixa eu só mudar aqui, R e M serão constantes, tá bom? O R é a constante geral dos gases, né? E M é a massa que ele diz na questão que é fixa. A massa do gás, no caso, não vai mudar. Ele quer que mostre, no caso aqui, que a derivada parcial de P com relação a V, vezes a derivada parcial de V com relação a T, vezes a derivada parcial de T com relação a P, isso é igual a 1, ok? E aí, como é que nós vamos fazer isso? Da seguinte maneira. Eu vou apagar isso aqui que já está na questão, certo? É igual a menos 1, desculpa. Igual a menos 1. Eu vou circular aqui o que a gente quer encontrar. E aí eu vou apagar essa parte aqui, certo? Porque eu vou precisar desse espaço. E aí, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Ele quer saber quem é a derivada parcial de P com relação a V. Neste caso aqui, eu preciso saber quem é P. P é uma variável, mas no caso aqui, a partir da lei geral dos gases, eu posso dizer que P é M vezes R vezes T sobre V, né? V fica dividindo todo esse pessoal aqui. Lembrando que M e que R são constantes. Deixa eu só mudar a cor aqui desse lápis. Tá amarelo. São constantes. Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou derivar P com relação a V. Mas se eu vou derivar P com relação a V, quem é P? É isso aqui. Então, eu vou derivar essa galera todinha aqui, que está dentro do parênteses, com relação a V. Mas aí, para eu fazer isso, lembrando que M e R são constantes. Como M e R são constantes, eles saem da derivada. E T também, né? Porque no caso, lembre-se, P, V e T vão ser variáveis. Mas nós estamos falando de derivadas parciais. Como eu estou derivando com relação a V, o meu T funciona como constante. Então, tudo isso aqui, deixa eu só ajeitar aqui. Então, tudo isso aqui vai ser constante. Então, ele vai sair da derivada. Então, vai ficar MRT vezes a derivada. Opa, vou fazer embaixo. Aqui ficou meio apertado. Então, eu vou fazer MRT vezes derivada parcial com relação a V de 1 sobre V. Isso aqui é quem? Vocês sabem? Vou fazer aqui a parte.
Eu tenho quem vai ser a derivada com relação a x de 1 sobre x. Isso aqui é x a menos 1, não é isso? Aí como é que a gente faz? O expoente vem para frente multiplicando e diminui 1 do expoente, não é isso? Então fica x a menos 2. Isso é menos 1 sobre x ao quadrado. Trocando para v, a gente vai ter que isso é 1 sobre menos 1 sobre v ao quadrado. Então isso daqui é esse primeiro cara aqui, ó. Que eu vou circular de... Vou pintar de azul. Esse primeiro cara aqui dentro da caixa, tá vendo? Eu encontrei esse primeiro cara. É 1 sobre v ao quadrado. Eu vou fazer, Rose, a mesma coisa para esse cara aqui e esse cara aqui. Vou pegar a lei geral dos gases, isso aqui, certo? Vou isolar, no caso desse segundo item, vou isolar V. No caso aqui vai ficar, vou fazer aqui rapidinho, só a expressão. Vai ficar MRT sobre P. E aí eu vou derivar V, que é isso aqui, com relação a T. Aí você vai obter uma resposta, certo? Isso aqui vamos dizer a resposta 1. O que vai sair daqui vai ser a resposta 2. E você vai fazer o mesmo procedimento para a terceira. Você vai pegar a lei geral dos gases, isolar T e derivar, no caso aqui, com relação a P. E essas duas, inclusive, são até mais fáceis do que essa 1. E aí com isso, você vai obter a resposta 3. Você vai pegar a resposta 1, resposta 2, resposta 3 e multiplicar elas entre si. O resultado tem que dar menos 1, porque ele está pedindo para você mostrar. Se ele está pedindo para você mostrar, ele quer que você prove. Ou seja, isso é verdadeiro. Ele só quer que você mostre que é verdadeiro, porque é verdadeiro a gente já sabe, né? Então você vai pegar os três resultados, multiplicar os três, e isso tem que dar necessariamente menos 1. E aí você prova que, no caso da lei geral dos gases, essa sentença aqui é verdadeira. Beleza? Deixa eu ver aqui como é que tá o chat. Beleza? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, não quiser falar, pode colocar no chat. Se ficou bem claro, se ficou alguma... Deu para enxergar também, né? Também é esse outro ponto. Se deu para enxergar, se a letra não ficou pequena. Porque eu não consigo ver como é que tá a apresentação, mas vocês podem me dar um feedback, né? Se a letra ficou boa e tal, e também se ficou claro, se ficou alguma dúvida. Beleza? Se tiver mais alguma, é só mencionarem aí no chat ou abrirem o microfone se quiserem. A 14, né? Maria falou aqui. Então vamos para 14. Deixa eu reabrir aqui a... Pronto, na 14. A 14, ela é mais ou menos naquela linha. Eu não lembro qual questão. Mas era uma questão que eu resolvi de que ia variando a distância, o tamanho, ia variando a temperatura na aula, certo? Ela é mais ou menos naquela linha ali, mas só dizendo como é que é feito, vamos tentar ilustrar melhor aqui, dar mais alguma dica. 14ª. A pressão de um mol de um gás ideal é aumentada a uma taxa de, ou seja, a uma taxa de 0,05 kPa por segundo, ou seja, a variação da pressão com relação ao tempo, que é quilopascal por segundo, é 0,05
kilopascal por segundo, certo? E ele disse que a temperatura é elevada, ou seja, aqui também é aumentado. E ele disse que a temperatura é elevada, ou seja, del T maiúsculo, del T minúsculo, para diferenciar temperatura e tempo, é elevada também a uma taxa de 0,15 Kelvin por segundo, certo? Tudo no SI aqui. Ele quer que utilize a equação de PV igual a 8,31T, né, a lei geral dos gases, para achar a taxa de variação de volume. Ele quer saber a taxa de variação do volume, ou seja, ΔV com relação ao tempo, óbvio, do volume, quando a pressão, no momento em que a pressão for 20, esse P ficou estranho, deixa eu ajeitar aqui, ficou parecendo um cachimbo, 20 kilopascal, e a temperatura de 320 kelvins. E aí ele quer saber a taxa de variação do volume, tá bom? Só que ele não concedeu um volume imediato, né? Ah, mas eu acho que talvez nem vá precisar. Não, vai não. Ou vai? Vai precisar sim. Vamos rabiscar aqui, aí eu vejo, certo? Estou com a sensação de que falta um dado nessa questão, mas vamos ver aqui. PV igual a 8,31T. E aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que utilizar a derivação implícita, né? Nós vamos derivar dos dois lados da sentença. Então, tudo isso aqui, deixa eu até corrigir aqui a escrita para caber. Então, aqui a gente vai ter PV igual a 8,31T. E aí nós vamos usar derivação implícita com relação ao tempo. Ok? E aí aqui nós temos duas grandezas que vão variar com relação ao tempo, conforme a questão enuncia, né? O próprio volume e o próprio tempo. E aí nós vamos ter que usar a regra do produto aqui para as derivadas. Vocês lembram da regra do produto, né? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, ambas com relação ao tempo. Do lado direito, nós vamos ter que 8,31 é constante, tá bom? Então, isso aqui sai da derivada. E nós vamos ter aqui somente ΔT, ΔT, certo? E aí onde está que eu acho que essa questão está faltando um dado. E se vocês quiserem me dar 2 minutos, eu encontro o dado dessa questão que está faltando. Por quê? Ele quer que a gente encontre isso aqui, né? Deixa eu rabiscar aqui de amarelo. Ele quer que a gente encontre isso aqui. O que que a gente tem? Nós já temos isso aqui, tem lá em cima aqui, ó. Nós já temos isso aqui. Não, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Disse a informação errada. A gente quer encontrar isso aqui, tá de amarelo. E aí nós já temos isso, P, né? A pressão foi dada, 20 kPa. A variação da pressão com relação ao tempo também. Nós já temos o valor de T. Ah, não, mas tem como encontrar. Tem como encontrar sim. Vou já dizer a vocês. Nós já temos aqui ΔT, né? Foi dada aqui. A variação da temperatura com relação ao tempo. E eu vou precisar do volume, certo? Eu vou precisar calcular o volume.
Mas como é que eu encontro o volume? Deixa eu só rabiscar aqui diferente, para a gente saber que esse cara está faltando. A gente precisa encontrar isso aqui, que está de azul. Todo o resto a gente tem, né? Todo o resto, todas as outras informações foram dadas. Porém, foi dada uma informação que a gente, a princípio, não vai... Oxi, peraí. Saiu riscando, foi tudo. Ah, agora sim. Tem uma informação que foi dada que, a princípio, a gente não vai precisar usar. Mas a gente vai acabar utilizando ela, certo? Porque é o seguinte, pela lei geral dos gases, quando eu jogar aqui o valor da pressão e o valor da temperatura, eu consigo encontrar o volume. Então vamos fazer aqui embaixo. PV é igual a 8,31 vezes T, não é isso? A pressão é 20 kPa. O volume é o que nós queremos encontrar, 8,31. E a temperatura é 320 kelvins. V eu passo dividindo, divido tudo isso por 20. Aqui, tchain, tchain, tom, tom, né? 32 dividido por 2 é 16. Fica 8,31 vezes 16. Isso dá quanto? Deixa eu só fazer essa conta aqui na calculadora, que na mão é impossível. 132,96. Esse é o valor desse produto aqui. 132. Eita, vou ter que fazer de novo, peraí. 8,31 vezes 16. 132,96. 96. Então, isso daqui que a gente achou é o volume. Aí aqui eu vou deixar só para você finalizar. Você vai substituir aqui no lugar de del P, del T, você vai colocar 0,05 vezes o volume, é esse valor que foi encontrado, 132,96, mais a pressão dada é 20, né? 20 kPa, vezes del V, del T. Deixa eu refazer aqui, viu? Que ficou apertado aqui. Vai ficar 0,05 vezes o volume, que foi o que a gente acabou de encontrar, 132,96, mais a pressão, que é 20, vezes del V, del T, igual a 8,31, vezes a variação da temperatura com relação ao tempo, que é 0,15. E aí é, entre aspas, continha de padaria. Vocês multiplicam, o resultado dessa multiplicação daqui passa para o outro lado subtraindo, depois passa o 20 dividindo e você vai encontrar um valor, né, a variação do volume com relação à temperatura em... me esqueci agora, me lembrem aí, por favor, eu vou até olhar o chat se tem alguma dúvida. Qual é a unidade do SI? Qual é a unidade do SI para volume? Eu não sei se é metros cúbicos. Deixa eu só conferir aqui. É um metro cúbico, exatamente. Então, esse daqui que nós vamos encontrar vai ser um valor em metros cúbicos por segundo, certo? Mas aí vocês finalizam a questão porque algum trabalho vocês vão ter que ter, né? Então, essa questão aí vocês finalizam terminando, tá bom? Antes de eu partir, que eu vi aqui no chat, que falaram da 11, né? Daniela falou na 11. Eu queria saber se ficou claro a 14, se ficou alguma dúvida, se teve algum problema, se tá beleza, deu para entender.
Melquisedeque disse que a lista ocupa muito espaço. De fato, eu estou até pensando em ver uma forma de resolver isso para ter mais espaço na tela, né? O problema não é nem tanto o espaço da lista, porque assim, quando eu abro a tela, eu posso até ir mais para a direita e tal, mas é porque atrapalha a visibilidade da lista. Porque já é ruim de ver, se eu diminuir, fica pior ainda, né? Mas assim, de fato eu estou tentando ver como é que eu faço isso. Talvez aumentar, botar poucas questões, não sei, tá bom? Mas eu vou ver como é que eu vou fazer isso. E sim, como eu estava dizendo, o problema não é nem o espaço, é porque eu escrevo grande. E aí, às vezes, não dá nem 4 linhas. Mas para ser visível, infelizmente, eu vou ter que escrever dessa forma, tá bom? Mas a gente vai aproveitando o espaço. Alguém tem alguma dúvida na 14 ou tá beleza até aí a 14? Posso ir para 11? Então, beleza. Eu vou para letra B da 11. Daniela pediu para eu dar uma luz. Vou acender uma fluorescente aqui. Deixa eu apagar aqui o que eu já escrevi, certo? E aí eu vou ter mais espaço, já que a 11 é aqui em cima. Como eu disse, o vídeo vai ficar gravado. Se alguém depois quiser copiar alguma coisa, é só. Inclusive, eu vou até subir ele no YouTube também. Vou colocar lá. Inclusive, lá no YouTube eu quero separar por playlists. Eu vou deixar de cálculo 3 à parte. Que aí você assiste a aula até em sequência. Se quiser assistir, né? Tudo. E aí eu vou colocar ela lá na parte de cálculo 3. Terminando de apagar aqui. Pronto. Vamos para 11. Questão 11. Ele quer que utilize a regra da cadeia para determinar a variação de Z com relação a T, certo? É... Aí a regra da cadeia a gente tem que lembrar da formulazinha, que nem eu lembro. Deixa eu pegar aqui, viu? É... Que essa regra da cadeia aqui não ela não é trivial como a de função de uma variável, não. Ela tem uma formulazinha para seguir. Deixa eu pegar ela aqui. Só um minuto. Só o tempo que eu pego ela aqui. É isso aí. Bom, a questão aqui quer que a gente faça dz dt, não é isso? Bom, se ele quer dz dt, ele diz que dz dt é del f, del x vezes dx dt mais del f, del y vezes dy dt. E aí ele dá quem é x, quem é y, quem é del f, del t, quem é a f no caso, né, que é a própria z, z é a mesma f, tá bom? E aí nós vamos fazer as derivadas parciais, certo? Eu vou fazer essa primeira parte aqui,
E aí vocês fazem. Opa! Eu vou fazer essa primeira parte aqui, aí vocês fazem essa outra, tá bom? E depois é só somar. Como é que vai ficar? No caso, eu vou ter que derivar a função com relação a x, que é isso aqui. E aí, isso daqui, opa, e aí isso daqui é uma função composta. Eu vou ter que usar a ideia que aqui, no caso, eu estou derivando como uma função de uma variável, já que como a derivada parcial com relação a x, y aqui vai ser minha constante, tá bom? Então, como é que eu vou fazer? Acho que vocês lembram, né? Como é a regra da cadeia? A derivada dá de fora vezes a derivada dá de dentro. Quem é a função de fora? É a raiz. Como é que é a derivada da raiz? A gente pode fazer o seguinte. Isso daqui vai ser derivada com relação... Vou fazer assim, fica melhor de entender. Derivada com relação a u da raiz de u. E depois a derivada com relação a x de u. Só que quem é que eu vou chamar de u? X quadrado mais y quadrado. Então, quem é a derivada da raiz de u? Raiz de u elevado a 1 meio. Fazendo a derivada disso, vai te dar 1 meio de 1 sobre raiz de u, né? Utilizando a derivada. E agora eu vou derivar u com relação a x. Só que quem é u? X quadrado mais y quadrado. Então, derivando isso aqui com relação a x, derivada de x quadrado, 2x, certo? Derivada de y ao quadrado é uma constante. Então, a derivada da constante é zero. Então, fazendo as mudanças aqui, nós vamos ter que essa derivada primeira aqui, vou botar isso aqui separado para não pensar que é continuação. Então, essa derivada aqui vai ser, corta aqui, vai ficar x sobre raiz de x quadrado mais y quadrado. Ok? Isso é esse primeiro pedaço aqui, ó. Certo? Agora eu vou fazer esse daqui, tá de azul, tá? Dx dt. Vou separar aqui. Quem vai ser dx dt? Dx dt, no caso, será... Ele diz aqui quem é x, né? É elevado a 2t. Aí aqui a gente tem que usar de novo a regra da cadeia. Derivada da de dentro vezes a derivada da de fora. A derivada da exponencial é a própria exponencial. E a derivada de 2t é 2. Então isso aqui vai ser... Vou escrever assim. Dx dt será 2e elevado a 2t. Isso daqui, deixa eu só fazer assim, para ficar a correspondência, né? Esse resultado amarelo é o resultado do amarelo ali. Esse azul é o resultado do azul, ok? Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado do amarelo e multiplicar com o resultado azul. Só que para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular esse primeiro pedaço aqui, que para começar eu vou chamar ele de 1, certo? Então eu vou botar aqui embaixo. Calculando 1, nós vamos pegar o resultado amarelo e multiplicar com o resultado azul.
Só que para fazer essa multiplicação, a gente tem variáveis distintas, né? X, Y e T. Só que vale ressaltar aqui que X e Y, deixa eu escrever com uma corzinha melhor, né? Essa cor aqui, meu Cristo. Para enxergar. Pronto. Amarelo até segue enxerga. Opa! Pera aí. Pronto. X e Y, eles têm um formato que vocês podem ver aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor de X e Y nesse produto aqui. Quem é X? É elevado a 2t, só, sobre raiz quadrada de E elevado a 2t. Vou fazer aqui embaixo, aqui ficou apertado. Vai ficar E elevado a 2t. Aí a paciência com essa caneta, tem hora que ela não vai nem a pau. E elevado a 2t sobre raiz quadrada de x, quem é x? E elevado a 2t ao quadrado, mais y, que é elevado a menos 2t ao quadrado, né? Que tá x ao quadrado mais y ao quadrado. Vezes 2 vezes e elevado a 2t. Aí como é que a gente vai fazer aqui? Descer mais aqui. Aqui vai ficar e elevado a 2t. Não, vamos multiplicar em cima, né? Logo. Descer aqui. Pronto. Aqui em cima vai ficar 2 vezes multiplicação de potência de mesma base, base El. Conserva a base, somos expoentes. 2t mais 2t, 4t. E aí aqui embaixo o subtende está multiplicando com 1, né? Que vai ser ele mesmo. Que no caso vai ser... Aqui como é potência de potência, a gente multiplica um pelo outro. No caso vai ficar e elevado a 4t mais e elevado a menos 4t. Tá bom? E aí pode deixar dessa forma. Tem como simplificar mais, mas vai ser um ninho de gato para não chegar em lugar nenhum. Então, isso daqui, gente, que a gente encontrou, certo? É o resultado de 1. Isso aqui é o resultado da expressão 1, certo? Vocês vão fazer o da expressão 2. Isso aqui é 2, tá bom? Aí depois vai somar o resultado de 1 que vocês já têm, que eu fiz agora, com o resultado de 2. E aí soma os resultados e aí você vai ter dz dt. Beleza? Deixa eu só ver o chat. Como é que tá? Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver as conversas aqui. Se der tempo de mostrar como faz a 16, acho que são 15 para as 9, eu posso fazer um comentáriozinho, certo? Aí Maria pergunta se é para entregar de dia 8. Aí é o seguinte, ou se as duas questões, Rosicleide respondeu, mas eu vou deixar mais claro aqui. A de 9 questões eu resolvi na aula, certo? Vocês não tem que entregar ela, não. É só a de 19 questões, a de 19, certo? Eu tinha colocado até o dia 8, mas eu vou estender até o dia 11 e eu ainda vou conseguir mais alguns dias. Só que esses dias a mais que eu vou conseguir, eu só posso dizer a vocês na próxima semana, tá bom? E aí, Daniela disse que no lugar dessa 1 sobre a raiz ficou, no caso, raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Deixa eu ver, eu acho que ficou isso mesmo. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo, 1 sobre a raiz
É isso mesmo, Daniela. Não é isso? 1 sobre a raiz. Ah, menos 1 sobre 2. Será que eu coloquei errado? Deixa eu olhar aqui. É, menos 1 sobre 2 veio para baixo e ficou na raiz. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa, viu? Só que a diferença é que eu joguei para baixo, né? E já coloquei dentro da raiz. Mas é a mesma coisa. Tá certinho o que você fez. Beleza? Aí você faz a 2. Depois, como você já tem o resultado da 1, você faz a 2 aí soma. E para finalizar, se ninguém tiver mais alguma coisa para acrescentar, eu vou explicar a 16, certo? Como é que faz a 16? Deixa eu ver aqui a 16. Uma função é dita homogênea de grau n se satisfaz a equação, certo? Para todo valor de t. Para todo valor de t, onde n é um número inteiro positivo e f tem as segundas derivadas parciais contínuas. Ele quer que verifique se essa função f de x, y é homogênea, tá? E na letra B ele quer que mostre que se f é homogêneo, então isso aqui é verdadeiro. Bom, primeiro a letra A. A letra A é a parte mais fácil. Para verificar se ela é homogênea, o que é que você tem que fazer? Tem duas etapas. Isso daqui tem que ser verdadeiro, isso que eu estou grifando. E as segundas derivadas parciais têm que ser contínuas. Então vamos por partes. Essa segunda é mais fácil de mostrar. As segundas derivadas parciais são contínuas. Por quê? Se você pegar a função f, é uma função polinomial de duas variáveis, né? X e y. A derivada de uma função polinomial, se a função polinomial for contínua, a sua derivada é contínua. E como a derivada é contínua, a segunda derivada também será contínua. Então fica fácil de ver isso, certo? Já a primeira, o que é que você tem que fazer? Perceba que, deixa eu só apagar aqui para ficar mais claro. Quem é que está no lugar de x? É tx. Quem está no lugar de y é ty. Então, o que é que eu tenho que fazer? Onde tem x e onde tem y, eu vou trocar por tx. Então, vai ficar tx ao quadrado vezes ty. Tá vendo que onde tinha x ao quadrado, eu botei tx ao quadrado? Ou seja, onde tem x, eu vou trocar por tx. E onde tem y, eu estou trocando por ty. Mais duas vezes ty, ou tx, vezes ty ao quadrado, mais 5 vezes ty ao cubo. Beleza? Vamos fazer essas contas aqui. Aqui vai ficar t quadrado x quadrado vezes ty mais 2tx t quadrado y quadrado mais 5t ao cubo y ao cubo. Simplificando essas contas aqui, aqui vai ficar t ao cubo x quadrado y, 2t ao cubo x y quadrado, mais 5t ao cubo y ao cubo. Perceba quem é que se repete nas três expressões. t ao cubo, t ao cubo, t ao cubo. Vamos colocar eles em evidência, né? Então isso vai ficar t ao cubo vezes x quadrado y mais 2xy quadrado mais 5y ao cubo. Quem é esse cara aqui de dentro do parênteses? Não é a minha f de x? Aqui, ó. Então, esse daqui é f de xy. Então, isso daqui me dá t ao cubo vezes f de xy.
Então, nesse caso, nós dizemos que essa função ela é homogênea de grau 3. Por quê? Porque quem está funcionando como n aqui, o número inteiro positivo é o meu 3. Então ela é homogênea. Por quê? Porque a regra obedeceu a regra, e as segundas derivadas parciais elas são contínuas. Beleza? Já a letra B, ele quer que mostre que se a função é homogênea de grau n, então isso daqui acontece. Nesse caso aqui, o que é que você vai fazer na letra B? Você vai pegar a função f, presta atenção aqui que o detalhe é importante. Não é difícil, mas o detalhe é importante. Você vai partir do lado esquerdo da igualdade. Eu vou até desenhar qual é aqui. Isso aqui. Você vai partir desse lado esquerdo aqui, certo? Tá de amarelo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer x vezes a derivada parcial dessa função aqui com relação a x. Você vai derivar ela com relação a x, certo? Aí depois você vai fazer mais y vezes, aí vai pegar a derivada dessa mesma função com relação a y, tá bom? Aí você vai fazer essas continhas, x vezes a derivada mais y vezes a derivada, resolver tudo. O resultado disso tem que ser n, deixa eu escrever aqui embaixo. O resultado final disso tem que ser n vezes x quadrado y mais 2x y ao quadrado mais 5y ao cubo. Porque não tem que ser n vezes f de xy? Quem é f de xy? É isso aqui, tá bom? Então, ao fazer esse lado esquerdo, você tem que encontrar como resultado isso aqui que eu escrevi, tá bom? Se não der, tem alguma. No caso, no meu caso aqui, deixa eu só fazer uma correção aqui. Como essa função ela é homogênea de grau 3, isso aqui tem que ser 3 vezes isso aqui, tá bom? Se não der, tem alguma coisa errada, tá bom? É assim que faz a letra B, beleza? Eu posso até voltar nela depois, porque assim, ela é uma questão de demonstração, certo? Mas para você, como você não entendeu bem a questão, você vai fazer primeiro essa conta aí, certo? E aí depois a gente pode partir para a demonstração depois que você conseguir visualizar isso melhor, tá? Então faça isso, que eu já considero como resolvido, já que é só uma lista de frequência, não é trabalho nem nada. Eu considero como resolvido. E aí, se você tiver alguma dúvida, aí a gente vai para a parte da demonstração. Eu posso até fazer na próxima semana essa parte demonstrativa, mas primeiro faça essa parte para você entender como funciona e aí a gente parte para a demonstração, tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Tá tudo em ordem? Até o momento essas eram as dúvidas.
Bom, galera, pois a gente está encerrando por aqui hoje, tá bom? Eu vou interromper a gravação aqui, depois dessa minha fala. A gente está encerrando por aqui hoje. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tá? Nós vamos ter outro momento para tirar dúvidas e aí eu vou postar o trabalho daqui para amanhã. O trabalho vai ficar disponível lá e aí se vocês tiverem alguma dúvida do trabalho, eu também posso tirar. Não vou poder responder muito, como por exemplo eu fiz nas questões hoje, tá bom? Que é o trabalho. Mas eu posso dar alguma luz, dar alguma orientada, mas uma coisa eu garanto, se vocês conseguirem fazer bem a lista, o trabalho não vai ser difícil não, tá? Vai seguir aquele mesmo padrão das minhas provas. Fez a lista, o trabalho vai ser de boa, vai ser tranquilo, tá bom? Qualquer dúvida, coloquem lá nos fóruns, coloquem lá nos momentos, tá? Caso vocês não possam estar online no momento da aula, vocês colocam as dúvidas lá nos fóruns, nos comentários dos vídeos, que aí eu trago tudo para cá e tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Era só isso. Qualquer dúvida, lembrem-se. Vou encerrar aqui a gravação.